bem-vindos ao segundo episódio do Código Laboratorial. Esse projeto que visa entender os códigos por trás de grandes profissionais de sucesso, laboratórios de sucesso. Vamos conhecer muitas histórias e aprendemos juntos. E comigo nesse projeto aqui, ele de novo, meu amigo Willam. Muito obrigado novamente pela parceria. Vamos mais uma vez para mais um episódio. Está preparado? Quero saber qual a sua expectativa para o episódio de hoje. Salve, grande Thiago! Que bom, prazer estar aqui, né, no nosso segundo episódio, né? E aí hoje trazendo uma convidada super especial, nós vamos falar um pouquinho sobre ela, né? É um prazer aí, obrigado por todos que estão nos acompanhando. E a expectativa que eu tenho para o episódio de hoje é entender um pouco mais sobre os principais erros que acontecem no setor de microbiologia, né? Sobre as principais boas práticas também do setor de microbiologia e como esses erros e essas boas práticas podem impactar nos resultados. Então eu acho que se ao final do nosso encontro de hoje a gente conseguir aprender um pouco mais sobre isso daí, vai ser de grande valia aí para todos nós aí das análises clínicas, né? Com certeza. E a sua expectativa, Thiago? Eu quero que diga pra gente aí, o que é que você espera para o nosso encontro de hoje? Olha, minha expectativa é entender a história por trás de uma carreira de uma microbiologista que ela tem experiência tanto na prática, ali no dia de laboratório, mas também na parte acadêmica. Então, estou muito curioso e essa é a minha expectativa. Show de bola. Eu acredito que serão atendidas ambas as expectativas, né? Então é com enorme prazer que eu quero apresentar a nossa convidada de hoje, mais do que especial, porque ela é não só uma profissional excelente, mas é uma pessoa humana excelente. Eu falo porque eu tive o prazer de trabalhar com ela aí por alguns anos, conhecia como pessoa e como profissional, e é uma honra poder trazer você aqui. Tássia Thaís Auyafauer está aqui conosco hoje, e eu vou só falar um pouquinho, apresentá-la um pouquinho, né, fazer resumido, porque se eu fosse trazer assim, falar de todo o currículo dela, a bagagem, a gente ia levar uns 20 minutos aí. Então eu resumi, só para vocês saberem um pouquinho, e eu passar a palavra aí para a doutora Tássia, tá? Tássia é biomédica, formada lá em 2012, é mestre em bioprospecção molecular, doutoranda em química biológica, ela ministra, eu acho que está ministrando ainda, não sei se está ministrando ainda, depois você explica um pouquinho, doutora Tássia. Um curso em autogestão de carreiras, né? Se você fez, como é que está isso. E tem mais de 12 anos de experiência na área de microbiologia, com ênfase em bacteriologia e micologia. E atua hoje como professora de bacteriologia clínica no curso de biomedicina da Unileão e professora de microbiologia no curso de medicina também da Unileão. Isso aqui, pessoal, é o resumo do resumo, porque eu não vou tirar essa oportunidade, porque eu quero que ela mesma agora, com você, tá? Seja bem-vinda, é um prazer, fique à vontade, né? E se apresente, fale um pouco mais aí de você, aí pra gente, pra quem não lhe conhece ainda, né? Pronto, primeiramente é um prazer estar aqui com vocês, Thiago. Acho que estou tendo a oportunidade de conhecer agora, né? O Willam já aí de vários anos de convívio no trabalho, é sempre muito bom poder reencontrá-lo e é um carinho que eu acho que é recíproco também, né? O Willam também contribuiu bastante com a minha carreira ao longo desses anos, aprendi muita coisa com ele, então eu acho que é uma troca que é sempre muito rica. E estou muito feliz em estar aqui participando também de mais um episódio do podcast. Queria desejar também sucesso, né, já que ainda está no comecinho, né, então muito sucesso para vocês, que esse projeto seja incrível e que renda muitos frutos e que Deus abençoe, tá? Então, muito obrigada pelo convite e com certeza vai ser um prazer imenso poder conversar um pouco, papear um pouco sobre a microbiologia, que realmente é uma área que eu amo aí há mais de quase 13 anos, né? Eu costumo falar para os meus alunos, olha, não é porque eu sou velha, é porque o tempo passa rápido, né? Então, Começou 13 anos, nova, assim, ó. Você começou nova. Não é? Então, cedo. Exatamente. Então, eu comecei cedo, é por isso que eu estou, né, já há 13 anos aí nessa jornada. Bom, então, falando um pouquinho sobre a minha formação, como o Dr. Willam já comentou, eu sou biomédica, me formei no ano de 2012, e aí a minha história com a microbiologia, ela começou ainda dentro da faculdade, né, então, quando eu ingressei no curso, eu
ainda não tinha nenhuma área específica que eu queria trabalhar. E, por incrível que pareça, a biomedicina, ela sempre teve essa... Todo mundo já conhecia a biomedicina pelas análises clínicas, né? E ela sempre teve essa característica. E, por incrível que pareça, eu confesso que eu entrei na biomedicina, né? Entrei no curso para estudar, porém eu não tinha tanto interesse nas análises clínicas, né? E aí talvez vocês se perguntem como é que você faz um curso de biomedicina, principalmente o quê? 2009, há mais de 15 anos atrás, e como é que você não tinha interesse pela análise clínica, sendo que já era uma área que já estava bastante fortalecida, né, com os profissionais, enfim. E aí eu entrei realmente para descobrir o curso, né? Então, inicialmente, eu pensava muito na pesquisa, na docência, mas não era algo assim que realmente era um objetivo, né? Então, acho que mais a pesquisa, que eu sempre gostei, sempre fui muito curiosa. E aí, quando eu entrei na biomedicina, ao passar dos semestres, eu fui conhecendo outras áreas através das disciplinas, e no terceiro semestre eu me deparei com a microbiologia, e eu falo que foi amor à primeira vista, porque acho que na primeira aula eu já me encantei, nossa, já assim, isso vai ser o que eu quero para a minha vida, né? E realmente, assim, foi um encontro que realmente me transformou, porque eu consegui enxergar várias oportunidades a partir da área da microbiologia, e aí comecei a me envolver com monitoria, né, fazia trabalhos científicos voltados para micro, e aí tinha uma fala que eu sempre gosto de comentar, que eu comentava com alguns amigos próximos lá da graduação, que eu falava assim, gente, vocês sabem que eu não quero trabalhar com análises clínicas, mas se eu for trabalhar com análises clínicas, eu só quero trabalhar se for na microbiologia. E claro, assim, que obviamente, né, uma aluna ainda com uma certa inocência de não ter experiência ainda com o mercado de trabalho, né, mas a minha fala era essa, eu só trabalho na análises clínicas se for com microbiologia. E aí passaram-se os semestres, no último semestre eu tive a oportunidade de estagiar pela primeira vez fora da faculdade, eu não tinha tido uma outra oportunidade, que foi no laboratório Vicente Lemos, né, o Dr. Willam trabalha lá ainda, e aí, assim, o meu sonho era conhecer como era realmente a rotina da microbiologia, fora do que eu já tinha conhecido na faculdade, né, na clínica escola, na própria faculdade, e assim, realmente era tudo que eu esperava, talvez um pouco mais. E aí, com o passar do estágio, né, tive que passar em outros setores, não foi só micro, né, então foi meio que eu ficava esperando o momento de chegar à microbiologia, que por coincidência ficou praticamente como o último setor. Então eu passei por todo o laboratório, por todos os setores até chegar na micro. E aí, quando eu cheguei, realmente foi aquela, acho que supriu todas as minhas expectativas, eu consegui aprender muito durante o estágio, e acho que foi a partir daquele momento que eu realmente defini que isso seria o que eu queria fazer mesmo da minha vida, e acho que foi assim que começou, foi o iniciozinho de tudo. Show de bola. Nossa, deu para conhecer bem, né? Eu até tinha essa curiosidade, Yumi, porque como estou conhecendo agora, tenho esse prazer de entender como que tudo começou, essa origem, mas deixa eu até cutucar um pouco mais, porque eu estou nesse privilégio aqui de representar alguns na audiência que ainda não conhece. Se a gente fosse definir quem é Tássia Thaís, como você define, por favor? Olha, é uma pergunta difícil, porque eu acho que a gente geralmente leva uma definição muito profissional como resposta, né? Então, normalmente a gente vai logo para, eu sou biomédica, mas eu acho que talvez se eu sair um pouquinho dessa definição, eu me considero uma pessoa criativa, eu gosto de me relacionar com pessoas, então eu acho que eu tenho uma facilidade de lidar com pessoas e eu gosto disso também. Eu sou muito curiosa, acho que foi um dos pontos que me levou também para essa questão da pesquisa, né? De certa forma da docência também. E eu acho que uma outra característica que pelo menos para mim é um destaque, assim, no sentido de que eu posso enfatizar, é que eu gosto de inovação. Então, eu acho que Tássia como pessoa, eu definiria como criativa, inovadora, curiosa, eu gosto dessas palavras porque me definem. Mas como profissional, obviamente, né? Biomédica, microbiologista aí com quase 13 anos de jornada. É isso aí. Então, doutora, hoje você
Hoje você está atuando na microbiologia, você também é professora. Queria entender mais, assim, o Wilmer também falou muita coisa, né? Você já compartilhou também, mas hoje as suas atividades nas análises clínicas é o que exatamente, para a gente poder entender o que você está atuando hoje, de fato. Pronto. Eu acabei de mencionar que eu iniciei a minha carreira no Laboratório Vicente Lemos, né? Então, a partir desse estágio que eu fiz ainda dentro do período de graduação, eu tive a oportunidade que realmente assim foi um marco na minha carreira, que foi iniciar num laboratório que já era bastante conhecido aqui na região, hoje com certeza ainda mais, né? Mas naquela época eu acho que foi um grande marco na minha carreira, porque foi a primeira oportunidade que eu tive de me mostrar como profissional e de crescer também. Então eu acho que isso foi muito importante. Então o iniciozinho foi esse, né, a partir do trabalho que eu desenvolvi no Laboratório Vicente Lemos, como responsável pela microbiologia. Então, boa parte do trabalho envolvia ali a análise de amostras voltadas para a detecção de micro-organismos diversos, né, então culturas, bactérias, fungos, outros tipos de exames, pesquisa de bactérias, por exemplo, né, no diagnóstico da tuberculose, a gente trabalhava também com essa outra parte, e de outra forma também, dentro do mesmo setor, a gente acaba também coordenando, né? A gente entra um pouquinho nessa parte da liderança, porque a gente acaba coordenando algumas pessoas, então eu acho que o início era muito voltado para isso, né? E também outro ponto que também é interessante destacar era o contato com o médico, que eu acho que acaba sendo também um diferencial para o laboratório, né? Então a gente meio que estreitou esse relacionamento com o médico, que eu acho que é importante, principalmente no setor tão complexo como é a microbiologia. Não que os outros setores não sejam complexos, né, mas a gente entende que existem vários vieses envolvidos com a microbiologia, então acaba desprendendo de uma atenção maior, então eu acho que esse era um outro ponto. Então, inicialmente, era esse trabalho mais voltado para o diagnóstico das infecções microbianas, contato com o médico, liderança de equipes, foi o início de tudo, né? Então, durante esses anos, eu acho que foi o foco principal. Depois de um tempo, eu voltei para a vida acadêmica durante o mestrado, porque eu tinha realmente esse objetivo de trabalhar um tempo com a docência, então acabei voltando para estudar novamente, né, para conseguir cursar o mestrado. O foco também era microbiologia, a gente trabalhava com algumas pesquisas voltadas para a área da micro, e durante esses anos eu passei mais ou menos, acho que 11 anos no Laboratório Vicente Lemos, dentro do setor de microbiologia. Depois a gente meio que deu uma expandida, porque precisou da implantação da biologia molecular durante a pandemia, né, do coronavírus. E aí eu sempre ficava migrando entre esses dois setores, mas realmente a minha área de expertise é a microbiologia, é o diagnóstico microbiológico mesmo. Ei, Tiago, Não tem jeito, né? Muito estudo para poder ser referência assim. Eu lembrei agora, a doutora Tássia falou aí, do relacionamento com o médico, né? Aí tem um médico aqui na nossa região, um infectologista, né, que é a referência da região. O médico infectologista, ele é o coordenador de 2 hospitais aqui da SCIH, 2 hospitais. E a gente é acreditado PALC, e o Hospital Regional do Cariri aqui é acreditado ONA. Eles têm a acreditação ONA nível 3, né? E eles fazem auditorias anuais, porque a gente analisa a microbiologia do hospital. Então a microbiologia do hospital e os líquidos cavitários são terceirizados para o Laboratório Vicente Lemos. E aí, como a gente é um fornecedor de serviço, né, eles auditam a gente pela ONA. Aí, uma vez ao ano, esse médico, né, Dr. Maurício, que é um excelente médico, um excelente ser humano, um cara humilde demais, ele vai lá no setor de micro com o pessoal do hospital regional. Aí, deixa eu te falar como é, viu? Aí ele é infectologista, Tássia micro, e eu qualidade micro, bem pouquinho, assim, só o necessário, que eu aprendi muito com Tássia. Aí eles começam a conversar de micro, e eu fico ali no pé, né, ouvindo. Aí eu começo, tô entendendo. Aí o nível vai subindo, vai passando de fase, aí vai pro nível 2. Aí eu digo, ainda tô entendendo, vou ali entendendo. Chega um momento, quando chega assim, lá no nível 4, 5, pronto, parece que tá em alemão. É resistência, KPC, bactéria, fungo, crescimento, o ALE faz a prova de não sei o que. Aí eu já não acompanho mais nada. Aí eu digo, quando terminar aí,
tiver um resumo, você me passa aí que eu já não estou mais acompanhando o nível da conversa. Ele, infectologista, adora micro, tá? Né, praticamente um micro-organismo também, de tanto que ela conhece, bactéria, fungo, essas coisas. E eu não gosto muito de micro assim, não entendo muito. Aí eles conversam, aí o nível sobe lá e pronto, aí tem uma hora que eu digo, pronto, aqui quando terminar eu volto. Já me perdi, não entendo mais nada. O nível sobe demais. Ai, é verdade, é porque realmente existem alguns conteúdos mais específicos que realmente quem está ali dentro vai ter uma facilidade maior, né, de entender. A gente entende, como eu falei, a micro ela foge completamente dos outros setores, né, tanto que eu lembro que há um tempo a gente tinha um centro de processamento único, né, Willam, e aí a gente tinha a microbiologia, ela ficava depois de uma parede de vidro. Aí eu costumava falar assim, geralmente é assim, daqui até aquela parede é uma coisa, que passava por bioquímica, hormônio, hematologia, né? E aí quando chegava na parede de vidro, que entrava micro, parasito, enfim, aí ali já é um outro mundo. Passou daquela parede ali, já é um mundo completamente diferente. Um portal. É o portal. Mas e aí, Tiago? Mas até assim, eu tenho até uma certa curiosidade, porque eu vejo que também tem muitos que desde a faculdade já começa a querer ir para micro, né? Você falou que desde o que, seu terceiro período na faculdade, Isso. foi isso? Já começou aquela paixão ali. Mas se você hoje, como pessoa referência em microbiologia, pudesse dar um conselho para quem está começando, né? Visando clarear um pouco a mente da pessoa que está indecisa. Tem algum caminho, alguma ideia que possa facilitar essa decisão, se vai para micro mesmo, se é a prática, o que você poderia dar de sugestão? Olha, Tiago, eu acho que não tem como fugir primeiramente dos estudos, né? Porque eu acho que é uma dedicação necessária mesmo. Eu lembro que durante a graduação, quando eu me deparei com a microbiologia, claro, obviamente, né, precisava me dedicar para as outras disciplinas, óbvio, mas eu sentia que o meu diferencial ia ser o conhecimento que eu poderia ter que talvez outros profissionais não tivessem, né? Porque, obviamente, isso era o que ia agregar. Então, eu acho que, primeiramente, não tem como fugir dessa parte de estudos, então, eu sempre fui muito atrás de cursos, congressos, tudo que eu podia relacionado à microbiologia, e isso foi também importante para que a minha imagem, né, até uma questão de marketing pessoal mesmo, para que a minha imagem na microbiologia fosse fortalecida dentro da graduação ainda, porque eu ainda recordo que todos os meus amigos, eles, sempre que alguém falava, eu ainda não tinha terminado o curso, eu ainda estava na graduação, mas como todo mundo já percebia a minha dedicação e percebia um certo nível de conhecimento também, então todo mundo sempre se referia a mim quando alguém falava em microbiologia, então acho que foi uma construção também de imagem pessoal, né, aliada ao setor, à área em si. Então eu acho que isso contou muito para mim, né, até porque mesmo após eu ter finalizado o curso, sempre surgiam alguns contatos de indicação, ou que, estão precisando tirar uma dúvida, então eu acabei que virando uma referência já muito cedo, pelo menos aqui na região, né? Outro ponto que eu acho que também foi essencial foi trabalhar na área, né, com o próprio Vicente Lemos, porque primeiro é um laboratório muito grande, então foi onde também a gente pôde crescer juntos, porque da mesma forma que eu cresci dentro da a microbiologia também cresceu, né, junto com o laboratório. Então, eu acho que esse crescimento e poder, como o Willam me falou, a gente estreitou esse contato com o médico, a gente falava a mesma linguagem, a gente trouxe o médico literalmente para dentro do laboratório, quando não literalmente, a gente facilitava esse acesso, né, então o médico não precisava ir mais por um caminho muito longo para tirar uma dúvida sobre um resultado parcial, por exemplo, ou quando ele tinha uma dúvida no resultado da micro, né, de uma cultura, que é comum, porque a gente entende que alguns crescimentos, eles são mais complexos, né, então será se foi uma contaminação, será se realmente é uma infecção, enfim, esse contato que a gente conseguiu estreitar também ajudou a fortalecer, com certeza, a minha imagem na microbiologia, então eu acho que você trabalhar e ter essa experiência prática na área também ajudou muito.
E eu acredito que contato com outros profissionais, né? Porque eu acho que a experiência boa é a experiência compartilhada. Então, sempre que eu tinha a oportunidade de conversar com outros profissionais que trabalhavam com micro, mesmo até em outros locais, durante congressos, enfim, eu acho que isso ajudou muito, porque tudo que eu aprendia fora, né, durante eventos, congressos, eu tentava aplicar. O que é que a gente consegue aplicar aqui no laboratório com o que a gente tem, né, porque muitas vezes a gente não tem tudo disponível, mas com o que a gente tem, o que é que a gente consegue aplicar para melhorar, talvez, a qualidade desse resultado, para deixar esse laudo mais claro, talvez para melhorar a análise em si, né, então eu acho que tudo isso contou muito com esse processo de construção do profissional. Mas para quem está na graduação, eu acho que o essencial realmente tem que começar ali pelo estudo, né? Então, quanto mais você se envolve na área, hoje a gente já vê que as universidades, as instituições, elas já têm também um foco maior nesse sentido, né? Então, os alunos hoje, eles têm a oportunidade de participarem de ligas acadêmicas, além da monitoria, iniciação científica, isso já ajuda demais, né? Então, eu acho que isso aliado à prática, a você aplicar aquele conhecimento na prática, para quem tem interesse realmente em seguir essa carreira, essa área na micro, eu acho que é essencial. Então, notei muito insight aqui, viu, Ilane? Começou com tudo já esse podcast, Eu já tô né? Você notando acabou falando algo. uns códigos desvendados aqui também, pra gente pensar no final. Já tô notando também aqui já, viu? No final, a gente vai resumir todos esses códigos, mas com certeza quem está ouvindo e vendo aqui com a gente já pegou bastante coisa. E só um pequeno comentário: isso que você falou realmente vale para qualquer outra profissão, né? Estudar, com certeza, se relacionar, ir atrás de outros ambientes, mas algo que eu acho que poucos fazem, e aqueles que fazem, às vezes, é de forma sem querer, mas ajuda muito, é o que você falou de investir no marketing pessoal. Você falou que acabava que, Tiago de tanto chega a brilhar estudar... o olho. Tiago chega a brilhar o olho. Foi pra área dele, né? Chega. Achou bom demais. Muito bem, muito bem. Eu não ia falar, mas já que você falou, né, na área do marketing, que é a minha área, eu defendo essa bandeira. Então, é Sim, muito bom, né? Porque você acaba criando um posicionamento para as pessoas de que, olha, ela estuda, e acaba que se ela estuda, a chance dela ser mais competente para ir para uma certa atividade, para exercer um cargo, aumenta em relação àqueles isso, que não estão se posicionando, né? Então você isso. acaba que, quando você está no zero ali, está saindo ainda da faculdade, né, está estagiando, já é algo a mais para você sair à frente, né? Achei bem legal o seu comentário, bem legal Com mesmo. certeza. Show de bola. Doutora Tássia, eu queria entrar agora numa parte aqui para que a gente tente juntamente aqui desvendar alguns códigos, né? Desvendar alguns códigos. O nosso podcast é o Código Laboratorial. E a gente tem essa missão aí, né? De tentar trazer códigos que vão desvendar códigos em cada área, em cada convidado, né? Então, assim, a gente já viu alguns códigos hoje, ao final a gente vai refletir. Mas eu queria trazer alguns códigos ligados à parte técnica da micro, né? Então eu queria te perguntar o seguinte: na tua experiência, que é gigante, né? Uma experiência técnica, prática, né? E acadêmica, que é gigante, mas aqui mais voltada à prática mesmo, né? Para o pessoal que é de laboratório de análises clínicas. O que é que você poderia contribuir conosco aí, que na sua opinião são os erros que são mais cometidos no setor de microbiologia na prática, no laboratório mesmo? Certo. Bom, olha, pela experiência desses anos, eu sempre costumo falar que a microbiologia, independente se você trabalha com a microbiologia manual ou uma microbiologia automatizada, a microbiologia ainda assim depende da expertise do analista, né? Eu coloco o analista assim como foco central. Obviamente a gente entende que existem outros profissionais envolvidos, mas eu falo analista no sentido de que, por exemplo, né, eu estou avaliando uma determinada cultura de um determinado material, onde houve crescimento bacteriano, e eu preciso decidir qual é a bactéria que se desenvolveu ali naquela placa, que é relevante para eu trabalhar.
Porque se no momento da escolha eu escolho de forma errônea, aquele resultado, ele impacta diretamente no tratamento e no prognóstico do paciente, né? Então, eu acho que um dos pontos essenciais, eu acho que é realmente a capacitação profissional. Isso eu acho que já seria a base de tudo. Então, eu acho que a expertise do analista ele saber, é o feeling mesmo, né? Então, ele saber, desde o processo de escolha daquela bactéria que cresceu naquele meio de cultura, entender quais possíveis bactérias, por exemplo, são contaminantes para aquele sítio, para aquela região. Por incrível que pareça, né, parece algo básico, mas é algo que eu já me deparei com algumas situações em vários locais e que é algo que muitas vezes leva ao erro, né? Então, eu acho que ter esse conhecimento inicialmente sobre esses diversos micro-organismos e quais seriam relevantes ou não para aquele material. Um segundo ponto, eu vou precisar agora puxar a sardinha para a qualidade também, né, porque não tem como falar de exame laboratorial, independente da área, sem falar na qualidade. Então, eu acho que eu aprendi muito também com o Dr. Willam, qualidade dos processos, mas no sentido de, por exemplo, ainda que eu tenha uma automação, né, que seja assim a última tecnologia, a mais avançada, a mais atualizada, e se eu não garanto que aquela automação, ela realmente está identificando o micro-organismo da forma correta, está testando a sensibilidade daquele micro-organismo da forma correta, eu não consigo garantir um resultado. Então, laboratórios, que, por mais que trabalhem com automação, porque infelizmente ainda existe muito esse mito de que se você trabalha com automação, você não precisa de mais nada, né? O equipamento vai garantir tudo, e não é bem assim, né? Então, eu acho que um plano de controle de qualidade, um programa de controle de qualidade realmente eficiente, né, que consegue realmente enxergar determinados pontos que precisam de melhoria, que precisam de ajustes, eu acho que são essenciais, inclusive evitam muitos erros também, né? E um outro ponto que entra também nessa questão da qualidade, eu acredito que a clareza como as informações elas são colocadas no laudo, né? Então, se eu falo que a microbiologia ela é complexa porque existem vários fatores envolvidos, então eu entendo que quanto mais claro tiver aquele laudo, né, para aquele médico que vai pegar aquele resultado e vai ler, mais fácil a interpretação e melhor para o paciente. Então, por exemplo, se o microbiologista consegue deixar claro em algumas notas de laudo, né, inclusive eu estava comentando essa semana com o pessoal da medicina, existem bactérias que não crescem em cultivos. Então, se em uma determinada infecção é solicitada ali uma cultura para aquele paciente, a fim de detectar uma bactéria, né, que possivelmente está causando aquela infecção, talvez o tipo de bactéria que está causando aquela infecção não se desenvolve nesses meios que a gente usa na rotina. Então, se eu libero um resultado negativo, ou não houve crescimento de micro-organismos, talvez sem explicar que existem alguns micro-organismos que realmente não se desenvolvem naqueles meios de cultura, eu posso estar induzindo a um erro, porque talvez o clínico vai achar que eles pesquisaram tudo que era possível pesquisar e realmente não houve desenvolvimento, né? Realmente um paciente que não tem uma infecção bacteriana. Então, eu acho que é todo um conjunto, acho que entra essa expertise do analista, a criticidade nas análises, né? A questão do controle de qualidade, do programa de qualidade, e essa clareza no laudo, eu acho que evita muitos dos erros que alguns laboratórios, infelizmente, acabam cometendo. Perfeito. Então, eu acho que o doutor Tassi já trouxe aí pra gente aí erros, né? Então, muito cuidado na identificação, né? Na identificação, e precisa de conhecimento para que você tenha discernimento nessa questão da identificação, né? Realmente é um mito achar que ter o equipamento mais top é suficiente, porque nós humanos ainda somos necessários e eu acho que seremos por muito tempo. Sim, né? Então, com certeza. A gente vê, eu até estava fazendo uma campanha de uma mentoria e eu mostrei os equipamentos mais tecnológicos que tinha, mas se não existem realmente processos que avaliam o desempenho daquele equipamento, pode sair um resultado errado de qualquer um desses, por mais tecnológico que seja, né? E eu acho que Tassi já trouxe pra gente também aí boas práticas, né? Trouxe dicas aí para nós, para quem tá na micro, no dia a dia, né? Para quem tá na prática, ficar atento a isso daí para evitar erros que podem impactar. Então, ter um laudo claro e entender a questão da utilidade de cada método, de um meio, né? Que nem sempre a gente vai crescer todo o micro-organismo que possa existir naquele meio ali. E eu lembro o quanto que Tássia
porque a implantação do setor de micro, a padronização veio toda, principalmente por Tássio, né? Na época lá, para estruturar o setor de micro, depois de biomol, a gente montou biomol do zero. Então foram muitas mudanças, tanto é que a gente ainda é hoje referência em micro na região. Então os hospitais da região aqui no Ceará, no interior do Ceará, todos eles terceirizam a micro lá pra gente, por conta de todos esses detalhes. A qualidade na identificação, a qualidade tecnológica, a qualidade nos processos de avaliação de desempenho, de monitoramento, a qualidade nos laudos, que tudo isso, e eu acho que ela começou falando de algo muito importante, que é o analista. Micro é muito diferente, pessoal, de trabalhar, digamos, numa bioquímica, no hormônios, talvez na parasito, porque micro precisa muito dessa parte de identificação, né? Visual, conhecimento. Hemato tem muito disso também, hemato, quando vai ali para a lâmina, né? Então, realmente, o profissional, ele faz toda a diferença, a qualidade do profissional para a qualidade daquele setor. Então, tanto é que, tipo, eu lembro que na época os médicos queriam falar com o Tássio, ter esse canal rápido, a confiança que tinha nela, a representatividade que o profissional tem do setor. Se é um mau profissional também, um profissional que nos capacita, a chance numa microbiologia é que aquele setor também não se desenvolva. Então, muito bom. Muito obrigado, Tássio, por essa contribuição aí. Aí eu tenho mais uma pergunta também na área de micro. Não é que eu entenda isso, não, viu? É porque eu acho que... Certo. É o que eu acho que é um desafio também, né? E aí eu queria ver a sua opinião aí, pra gente ver esse código aí, né? A gente sabe que a análise de fungos é um desafio. A gente tem a parte bacteriológica, mas temos a parte da análise de fungos, que é um desafio também, né? Então eu queria, se você tivesse como trazer algumas orientações aí, alguns caminhos para melhorar, né, a análise de fungo no laboratório. Certo. Realmente é uma área, a micologia de forma geral, ela acaba sendo, dentro da microbiologia, uma área que ainda carece de equipamentos, de técnicas que possam ajudar, principalmente quando a gente fala sobre fungos filamentosos, né? Então, na microbiologia a gente acaba lidando com infecções fúngicas, e aí esses fungos que são isolados de amostras biológicas, eles podem ser leveduras, né, que são relativamente mais comuns, e fungos filamentosos. Nas leveduras, a gente tem todo um aparato em relação à tecnologia, porque a maioria dos equipamentos de microbiologia acabam identificando leveduras, né? Então, a gente acaba ficando mais tranquilo quanto a isso, mas a nossa limitação maior, geralmente, é em relação aos fungos filamentosos, né? Então, assim, boa parte da identificação dos fungos filamentosos, na maioria dos laboratórios, acredito que ainda seja realizada através da microscopia, onde a gente analisa a estrutura, a morfologia fúngica, né? Então, a partir do estudo das hifas, o tipo de hifa, o tipo de esporos que aquele fungo ele vai apresentar, a gente consegue fazer a identificação através dessa morfologia, né? Realmente, hoje, a gente não tem tantas opções de automação voltadas para a identificação, mas, felizmente, surgiu o Auditoff, que não é uma tecnologia tão antiga, é relativamente recente, né? Então, eu acho que ainda, até por conta também do custo da automação, ainda não é tão acessível, né? Nem todo laboratório tem. Mas o Auditoff, ele traz essa vantagem pelo fato de a metodologia ali, base dele, ser a espectrometria de massas, né? Então, ele consegue realizar a identificação desses fungos e, obviamente, a especificidade dessa identificação é muito maior, né, do que a própria identificação microscópica, que hoje é mais utilizada para identificar esses fungos. Então, seria uma possível alternativa que, obviamente, oferece essas limitações, principalmente quando a gente fala sobre o custo da metodologia, né? Mas é uma plataforma que está disponível aí, que também pode facilitar esse processo de identificação. Existem outras pouquíssimas opções, mas uma que eu também consigo falar, nunca tive experiência, confesso, com esse dispositivo, que é uma marca chamada Biolog, que ela produz, na verdade, um painel que
que é útil para a identificação desses fungos filamentosos. E aí tem dois tipos de equipamentos que conseguem fazer uma leitura automatizada desses painéis, né, dessas microplacas. Então, seria também uma outra alternativa. A grande questão também que dificulta um pouco e atrasa principalmente um pouco esse diagnóstico é o fato de que geralmente esses fungos filamentosos eles têm um crescimento lento. Então, não é uma identificação que é feita de forma muito rápida, como é o caso das leveduras, né? E esse crescimento mais lento, ele é necessário para que o fungo consiga reagir ou não com as provas bioquímicas que estão ali disponibilizadas nesses painéis. Então, existe também essa limitação do tempo. E aí, obviamente, comparado, né, com o método do MALDI-TOF, claro que a gente entende que a especificidade ali na identificação ela é menor, né? Mas seria uma outra alternativa viável. Agora, eu acho que um caminho interessante que não somente a identificação fúngica, no sentido de fungos filamentosos, tem meio que tomado esse caminho que eu falo, eu acho que para a microbiologia de forma geral, né? Que é o diagnóstico molecular. Então, eu acho que com o passar do tempo, muito possivelmente vão surgir outras plataformas, né, de testes moleculares que disponibilizem a identificação molecular desses fungos filamentosos, até porque a gente entende que isso leva a um aumento da especificidade, obviamente. Muitas vezes o teste molecular ele é feito em poucas horas, então facilita muito essa questão do tempo, né? Então, eu acredito que a microbiologia, aos poucos, ela vai caminhando para esse caráter mais molecular, né? Então, eu acho que uma ferramenta aí que pode, no futuro, ser bastante útil para a identificação desses fungos. Um show de bola. Inclusive, eu acho que aí mundo afora, né, Estados Unidos e tudo, já é bem mais avançado isso. A gente ainda identifica muito usando cultura, usando sorologia, anticorpos, né? E aí afora o pessoal já está bem mais avançado no RT-PCR, no diagnóstico molecular, né? E o MALDI-TOF é o sonho, eu acho, né? Sonho, para quem não sabe, mas ele custa alguns poucos milhões. De 3 a 4 a 5 milhões. Não tem comodato nem aluguel, só tem compra, então tem que ter um dinheirinho aí para comprar, né? Mas, uma vez o técnico da BioMRE me explicou como é que funciona o MALDI-TOF. Assim, só uma curiosidade para quem gosta dessas curiosidades, né? Imagine que você tem um micro-organismo e cada micro-organismo tem um peso. Tem um peso ali e tudo. Então, existem uma série de lasers que identificam o micro-organismo, aí destrói aquele micro-organismo e ele gera micropartículas. E aí existe uma câmera em cima do equipamento que vai sugar essas micropartículas da parte de baixo até em cima, pelo canal. Esse tempo que leva essas micropartículas para chegar, esse tempo ele vai estar ligado ao peso e o peso vai estar ligado à identificação do micro-organismo. Então, o valor preditivo positivo é de 100%, né? Porque é como se não existisse, é como se tivesse uma qualidade de uma identificação genética. Não tem como ter outro igual, né? Pode isso, exatamente. Bem, doutora. Não, depois a gente vê o Will lendo todo um artigo, eu quero fazer agora um momento rápido aqui. Vamos lá, qual que é a ideia agora, tá? A gente tem um momento aqui no podcast que a gente vai mandar algumas perguntas e você vai responder, não necessariamente de forma rápida, mas a primeira resposta que vier na sua mente. Ou seja, pode ser uma palavra, pode ser uma frase, fica à vontade, tá bom? Nossa, tá, ok. É um momento código rápido. Então, vamos lá. Ok. Um conselho que você daria para quem atua no laboratório? Bom, como professora, eu não vou ter como fugir, não. Então, estude. Eu acho que a atualização é essencial, né? Até porque, assim, as coisas têm mudado tão rapidamente, principalmente dentro da ciência, né? Que, às vezes, um conceito que você tem ali formado, já ele acaba sendo melhorado, né? Atualizado. Então, eu acho que a atualização, assim, é essencial. Aquele profissional que, me formei e agora estou garantido, né? Já passei dessa fase de estudo, ele fica para trás rapidinho, viu? Agora, principalmente com o avanço de tecnologia, eu acho que a atualização é essencial. É verdade. Tá vendo o Willa, que foi no congresso e descobriu esse artigo. Tá? Exatamente, exatamente.
A pessoa que mais me ajudou na vida foi? Olha, eu não sei se foi uma pessoa mesmo, acho que minha mãe, né, que eu acho que foi a minha grande inspiração, assim, como mulher, como profissional, ela é professora também, né, então acho que minha mãe, eu acho que eu colocaria, assim, como essencial na minha vida. Mas, assim, agradeço também a Deus, né, porque eu acho que sem ele, acho que nem aqui eu estaria, então, eu colocaria também, então acho que é a junção dos dois. Boa. O momento que mais me marcou no laboratório foi? Eu acho que foram vários, né? Mas eu acho que quando eu recebi a Imagino. notícia, a primeira vez que eu ia ficar como responsável pelo setor, né? Logo quando eu me formei, assim, pouquíssimos meses depois, e que eu recebi a notícia assim, nossa, olha, você vai receber essa oportunidade de ficar responsável pelo setor de microbiologia. Acho que essa parede aqui atrás que é branca, né? Eu talvez tenha ficado mais branca do que ela. Eu acho que foi bem assim, emocionante. Acho que foi mesmo um sonho assim mesmo sendo realizado. É responsabilidade grande, Isso, com toda com certeza. certeza. E o melhor conselho que você já recebeu? Qual você diria que foi o melhor conselho? Olha, difícil. É que eu acho que já recebi muito conselho bom. Mas eu tenho uma tia que ela também é profissional da saúde e ela sempre me falava muito sobre essa inquietação. E eu acho que eu meio que herdei isso dela, sabe? Então eu acho que é você nunca se acomodar com o que você tem. Você sempre está procurando melhorar, procurando inovar. Eu acho que assim é meio que sair da zona conhecida. Eu acho que é uma coisa que eu carrego muito comigo. Eu acho que é esse fato de não me sentir satisfeita com nesse sentido de ficar ali naquele momento, sabe, assim, quando você precisa procurar algo para inovar, para trazer de diferente, eu acho que é isso. Acho que seria isso. Tem uma frase que eu gosto muito que diz Mas, assim: se você não. Porque tem muita gente que só reclama, mas que falta agir, né? Pra melhorar as coisas. Então a frase diz assim: se você não gosta do local que você está, mova-se. Você não é uma árvore. Uhum. Isso, exatamente. Eu acho que, acho que assim, como adulto, a gente precisa, às vezes, dar né, voltar assim e pensar, olha, eu acho que eu tenho um poder de decisão em várias coisas da minha vida. Então, eu entendo que existem várias questões, muitas vezes relacionadas com o momento que você está passando, né? Eu não posso mudar isso, não posso fazer isso. Mas o que é que você pode fazer que está ao seu alcance naquele momento, né? Se você quer sair, talvez você não consiga mudar aquela situação de uma vez só, mas talvez mudar uma coisinha, depois mudar mais uma coisinha, e aí de passo em passo você vai mudando mesmo. Eu acho que é essencial mesmo. Fazer o melhor com o que tem, né? Isso, exatamente. fazer melhor com o que tem. Não, e é realmente a sua história, essa trajetória, em vários momentos deu para ver que tem essa inquietude mesmo da sua parte, então realmente faz todo Eu sentido. nem. E Não tem protocolo, né, Tiago? Para quebrar protocolo aqui, nem protocolo não tem, né? A gente não tem protocolo. Mas vocês nem sabem a história do. pode que é seu, você quebra a vontade. Vocês nem sabem onde é que Tássia foi parar. Vocês nem sabem. Tá? Quem vê assim, né? Ó, quem vê assim aí nem imagina, né, William? Tássia, olha, eu vou só dizer pra ela, vou só resumir aqui, se ela quiser até falar um pouquinho mais, pode ficar à vontade, Tássia. O marido Certo. de Tássia, Hamza, ela casou no Líbano. Tássia saiu do Brasil sozinha, aí conheceu o Hamza na internet, foi pro Líbano, meu amigo, sozinha. Quase que ela tem Pro outro lado do mundo. Ela é Nossa. magrinha, aí parece uma menina bem novinha, quase não deixa passar na alfândega ela. Tu tá vindo com a de tua mãe? Não, Isso. só eu, não foi, Tássia? Foi. Casou lá, hoje É uma história. Hamza mora aqui no Brasil, já fala português, né, Tássia? Foi uma É experiência. muita história para contar, é verdade. Aí entra essa questão da inquietação, né? Porque eu acho que eu gosto muito de coisas novas, assim, eu sinto muito essa falta de estar vivendo coisa diferente, assim, de sair daquele, né? E aí realmente fui conseguir um esposo do outro lado do mundo, tive que ir para lá. E aí foi onde tudo começou, mas realmente é uma história bem inusitada, porque
Eu até tinha comentado para o William, assim, eu até engordei um pouquinho mais, mas eu era muito magrinha mesmo, eu tinha o quê? 22 anos. E aí, quando eu cheguei no aeroporto, que olharam para mim, eles falaram assim, você tem 18 anos? Eu falei, tenho. Aí, você tá indo para onde? Eu falei, eu tô indo pro Líbano. Mas você tá indo, assim, com um grupo de pessoas? Não, tô indo sozinha. Eles ficaram assim, como assim você tá indo sozinha? Se eu colocasse um segurança desse aqui do aeroporto, não ia nenhum. Mas, assim, histórias para contar, né? Só o que eu tenho é história para contar hoje. É isso aí. Eu acho que eu nem sei onde fica o Líbano no mapa, assim, olha. Olha, só para você ter Não uma podemos. noção, Vamos lá. Oriente Médio, ele fica entre Israel, Palestina, né, Síria, e um pedaço, acho que eu não sei se pega exatamente algum pedacinho da Turquia, mas ele fica ali meio na região ali litorânea. Pois pronto, agora não. Tá vendo, ó? É vivendo e aprendendo. E deu Quem certo. achou que a gente ia falar de geografia aqui? Já tem quantos anos de casado? Tá? Você tem uns 10 anos? 8 anos, 10 anos de casado? Há dias atrás a gente fez 9 anos de casado já. 9 anos. Muito tempo já. Deu tiro certo, Tiago. Eita, Deu tiro certo. Foi, é verdade, isso aí foi mesmo. Graças a Deus. Deus abençoe, Deus abençoe. Amém. Mas vamos lá. Queremos saber, né, se você pudesse escolher um superpoder para resolver qualquer problema dentro ali do laboratório, qual problema, né, você iria resolver e qual seria o superpoder também? Olha, eu acho que o superpoder poderia ser, eu acho que produzir um equipamento inquebrável. Porque quando falo assim, equipamento com problema, olha, principalmente, óbvio, nos outros setores também, tá? Eu falo assim dos outros setores, porque o pessoal fica, era bioquímica, você não sabe o que é parar uma bioquímica. Mas, obviamente, todos os equipamentos, mas assim, na micro, porque a gente tem esse prazo mais estendido, porque as bactérias demoram a crescer, a gente espera 24 horas para elas, né, crescerem, para a gente conseguir colocar na automação. É quando fala assim, equipamento quebrou, aí junta a rotina do dia com a rotina do dia seguinte, dependendo do problema, tem que fazer repique de bactéria, porque às vezes não pode passar das 24 horas, é um verdadeiro caos. Então, se fosse possível, assim, ter um poder de criar um equipamento inquebrável, eu acho que seria algo muito bom mesmo para a micro, eu acho que seria esse super poder que eu queria. Muito bom. O tanto de gente que também quer esse superpoder, hein, William? Sim. Ia ficar milionário, que ia vender um monte de equipamento, né? Com certeza, com certeza. Bom, e o dia que foi mais desafiador até hoje no laboratório? Que dia foi esse? Olha, eu acho que quem trabalha em laboratório, né, tem vários momentos desafiadores, porque eu acho que não é um trabalho fácil também, né? Porque a gente está lidando diretamente com vidas, então muitos direcionamentos, muita coisa depende ali daqueles resultados, né? Então, eu acho que tudo acaba sendo muito desafiador, mas eu acho que em alguns momentos eu sentia que era o fato de, principalmente na microbiologia, a gente ficar meio que de mãos atadas, porque a gente precisa esperar, a gente precisa dar um tempo para aquele micro-organismo crescer, por exemplo, um fungo, bactéria. Então, eu me sentia muito incapaz quando, às vezes, um paciente com estado grave, a família procurava o laboratório, né, pedindo para ver se não tinha a possibilidade de liberar logo aquele resultado, porque ele não estava bem. E aí a gente não tinha muito o que fazer, né? Diferentemente de outros setores, a gente ainda conseguiria liberar um resultado mais rápido. Na micro, a gente não teria como. Então, eu acho que boa parte dos momentos desafiadores envolviam justamente isso, né? Você está lidando ali diretamente com a vida de alguém e muitas vezes você se sentir meio que de mãos atadas, você não poder fazer nada porque você precisa realmente esperar o tempo das coisas. Então, acho que esses eram os momentos mais desafiadores. Aqueles desafios diários, né? Isso. Mas vamos olhar agora para o outro lado da moeda. Qual foi o dia mais feliz no laboratório? Olha, olha, saindo um pouquinho assim da análise em si, eu acho que dos momentos mais felizes que a gente tinha eu acho que eram
confraternizações, sabe? Porque eu acho assim que com a equipe já passa por muita coisa, né? São muitas demandas para a gente atender. Então, quando a gente sente, quando a gente tem aquela sensação assim de trabalho realizado, que a gente tira um momento assim para celebrar, para comemorar, para dizer, olha, deu tudo certo, a gente passou por vários desafios, mas deu tudo certo. Eu acho que era um dos momentos mais marcantes assim que eu conseguia sentir mesmo essa felicidade. Então acho que esses momentos de confraternização, né, de juntar todo mundo, de agradecer pelo trabalho, eu acho que para mim era um dos mais satisfatórios também. Claro que tiveram outros, mas acho que é o primeiro que me vem à cabeça. Porque faz todo sentido, né? Na hora que você falou confraternização, já me veio isso na cabeça, é celebração, porque faz sentido, né? Aquela, ó, cumprimos o nosso dever, então vamos agora comemorar, né? Isso, E é importante exatamente. para a equipe, né? Até o William, tu também que está à frente também de uma equipe muito grande, ter esses momentos faz diferença, né? Para a harmonia da equipe, né? E traz assim, o sentimento de realmente dever cumprido, valorização, poxa, eu sou importante, eu contribuí, não foi em vão, vamos seguir em frente. Os resultados foram bons, mas nós temos outros bons resultados para colher, porque não para, né? Com certeza, com Sim. certeza. E um sonho que você ainda deseja realizar. É profissional, né? Então, Pode deixa eu ser, pensar. dizer que sabe. Tá. Bom, pensando no profissional, eu acho que eu já realizei muita coisa que eu sonhava, né? Que era trabalhar na área da microbiologia, ter essa experiência com laboratório. Como eu falei desde o início, eu gosto muito de desafio, então sempre que eu me sentia desafiada e que eu conseguia superar aquilo, me dava um gás a mais. Então, eu acho que isso acabou me fazendo sentir muito realizada, né, durante muitos anos. E para a docência também foi uma outra realização, que era algo que eu também queria muito viver, então compartilhar um pouco do que eu vivi, do que eu aprendi, né, do que eu poderia contribuir com outros profissionais também, acho que foi uma outra forma de realização. Eu acho que a minha vida acadêmica, mestrado, doutorado, também foi outra coisa que eu também tinha como sonho. Eu para ser sincera, né, pode até parecer estranho, mas eu não costumo traçar objetivos, sabe assim, deixar claro. Então, eu gosto de colocar meio que isso ali de forma inconsciente, né? Acho que até porque eu sou um pouco ansiosa, então eu acho que se eu colocar assim de forma clara e ficar focada, eu vou me perder com a ansiedade. Então, eu prefiro colocar aquilo ali de forma inconsciente, e aí, à medida que eu vou achando caminhos, né, eu vou chegando até que eu consiga alcançar. Mas eu penso muito assim nessa questão de expandir conhecimento para outros locais, não somente aqui a nível de Brasil, né? Então é algo que eu tenho um desejo, assim, de talvez divulgar mais essa questão de conhecimento científico, mas em outros locais, não somente a nível de Brasil. Talvez é algo que eu penso, e aí talvez futuramente seja um projeto que eu possa vir a desenvolver. Eu acho que é interessante. Como pessoal, eu acho que a gente sempre tem esses momentos, né? Eu tô com 33, eu não tenho problema em falar a idade, não, porque eu acho que, assim, para mim é um número, né? Eu acho que o que vale mais é a experiência, a forma como você viveu, os anos que você já passou. Então, eu acho que eu já vivi muita coisa, ainda quero viver muita coisa, com certeza. Mas eu acho que, pessoalmente, chega um momento da vida que a gente pensa muito na família, né? Então, acho que o doutor William aí já vive mais isso do que eu. O Tiago eu não conheço tanto, não sei se já, né, já tem esse foco maior. Acho que com a idade a gente também vai sentindo mais essa necessidade, né? Nos meus 20 e poucos anos, realmente minha cabeça estava focada 100% em carreira, né? Eu casei muito jovem e, graças a Deus, tive um esposo que sempre me apoiou, assim, em relação à minha carreira, então era sempre no meu tempo, né? Então, não, vai, faça curso, e vá para doutorado, e vá, enfim. Mas quando a gente vai chegando nos 30, né, aí a gente vai sentindo que, eu acho que eu posso agora me dar liberdade de também viver muitas outras coisas. Então, eu acho que, pessoal mesmo, acho que focar mais na minha família, que eu acho que é algo que eu tenho um desejo já agora.
Concordo, faz muito sentido. Mas também trazendo o profissional para você ver como é que tudo se conecta, né? Porque uma das primeiras coisas que você falou lá atrás foi que experiência boa é experiência compartilhada, algo nesse sentido, né? E esse seu desejo agora, né, de poder levar o que você sabe, seu conhecimento, sua experiência, né, até atravessando fronteiras é bem interessante e conecta com o seu eu lá de trás, né? Quando você estava também atrás, no papel de quem estava também precisando de muita ajuda ali. Isso. Mas bem legal. Bom, e uma coisa que só quem vive no laboratório entende. O que você diria? Olha, eu acho que a dedicação, né? Eu acho que a gente dedica muito tempo, né? É claro que como eu posso dizer, é em prol de algo muito maior, né? A gente lida com vidas, com certeza. Mas eu acho que só quem está lá dentro sabe o desafio que realmente é, né? Porque não é fácil, né? Não é realmente fácil, mas eu acho que exige muito isso do profissional, né? De você estar ali, muitas vezes abrir mão de momentos com sua família, às vezes um evento que você queria muito participar, às vezes algo que você queria fazer, mas o equipamento deu problema, e aí eu vou precisar ficar um tempinho a mais, né? Então você precisa abdicar de muita coisa, para realmente dedicar seu tempo àquilo. Então, eu acho que é algo que dá para destacar, acho que é dedicação mesmo. Perfeito. E para a gente poder encerrar, né, o código rápido, mas também já entrando para o final do podcast, eu gostaria de saber, né, se você pudesse enviar uma mensagem que ela vai chegar em todos os profissionais, laboratórios desse Brasil, qual seria essa mensagem da doutora Tássia? Vamos lá. Bom, olha, eu acho assim que falando de carreira, né, como eu falei há pouco tempo, eu acredito que dedicação é a palavra-chave, não tem como você querer resultados diferentes se você não se dedica, né? Então eu acho que passa muito pelo que a gente conversou, pelo que eu já falei também, essa questão dos estudos, do marketing pessoal, né, que a gente não tem como fugir muito disso. Então eu acho que se eu pudesse assim dar um conselho, deixar uma mensagem, é que eu acho que nenhum nível de dedicação é em vão, sabe? Então, às vezes você está passando por momentos, né, que você percebe que, nossa, mas, por exemplo, eu falo que quando eu estava fazendo alguns cursos, eu precisava abrir mão de tempo com minha família, por exemplo, para estar dedicando o meu tempo àqueles cursos, para estar estudando, né, até mesmo durante o mestrado, doutorado. Mas, assim, tudo passa, né? E aquilo que você investe ali, principalmente a educação, você talvez não tenha aquele retorno imediato naquele momento. Você está abrindo mão de muitas coisas, e naquele momento talvez você não tenha um retorno imediato, mas acho que depois isso tudo volta para você, né? E eu acho que o maior pagamento, assim, que quem trabalha com a saúde pode receber é ver como o seu trabalho pode impactar positivamente na vida de tanta gente, né? Então, da forma como você se preocupa em se atualizar, em se especializar, em melhorar ali, às vezes, um setor, uma área de algo que você trabalha, quais são os grandes beneficiados, né? Então, eu acho que quando a gente vê esses benefícios chegando, né, no nosso caso, assim, vai muito para paciente, né? Então, quando a gente vê esse paciente sendo beneficiado, esse diagnóstico que está saindo ali da forma mais adequada possível, esse tratamento que só tem como ser adequado porque você liberou aquele laudo, e aquele laudo que foi liberado, ele dependia de um processo de qualidade que você implantou. Então, eu acho que é um conjunto de fatores, né? Então, eu acho que dedicação nunca é demais. E eu sempre bato muito nessa tecla da educação, porque eu também sou fruto da educação, né? Eu vim de uma família muito humilde, minha mãe, tudo que ela tinha, ela investiu na minha educação, então eu acho que a educação realmente tem esse poder de transformar em qualquer área que seja, né? O nosso foco é a área da saúde laboratorial, mas eu acho que em qualquer lugar que seja, a gente nunca pode desacreditar da educação, então eu acho que é uma das mensagens que eu queria deixar aqui também. A educação é capaz de transformar o mundo, né? Com certeza. Eu acredito muito nisso. Com certeza. Com certeza.
Show de bola, Tássia. Então, estamos chegando quase ao fim do nosso episódio aqui, mas ainda temos o último código, que é o código Se Vira. É o código Se Vira, né, que é um código onde a gente pede que o convidado ele compartilhe conosco aí um momento da sua trajetória profissional em que ele realmente precisou se virar. É aquele momento no laboratório ali que aconteceu algo inusitado, ou um problema, ou algo engraçado, mas que você precisou de criatividade, se virar de alguma forma, dar o jeito, dar os pulos, né? Como a gente diz aqui no Ceará, dar seus pulos para resolver como foi que aconteceu. O que é que você tem aí para compartilhar conosco? Eu já ia perguntar se vocês têm mais uma hora aí pra gente falar, porque são muitas coisas que acontecem, né? Mas eu acho assim que algo que sempre marca muito a gente na micro, eu já vi até memes sobre isso, é a questão da urgência dos prazos, né? Então, por exemplo, você chegar no setor e o pessoal fala, olha, tem alguém esperando um resultado de cultura para ser liberado porque o atendimento prometeu que hoje o resultado ainda saía hoje. O paciente entregou a amostra hoje de cultura e o resultado sairia hoje. E aí você fica, como assim sair hoje se a bactéria nem cresceu ainda? Então, eu acho que tiveram muitos momentos como esse, né? Então, a urgência do resultado da cultura, sendo que a gente não podia fazer muita coisa, né? Porque a gente depende da biologia do micro-organismo, que infelizmente ele precisa de um tempo maior para se desenvolver. Então, assim, já tiveram vários episódios. Um outro episódio que eu me recordo também, né, que aí eu sempre comento, inclusive eu uso para comentar com alguns alunos, assim, em relação ao processo, que eu acho interessante a gente saber que existem padronizações de processo de coleta para a microbiologia, né, o Dr. Willam está aqui, ele sabe que a microbiologia também dá uma diferenciada em relação a isso, e aí eu lembro de uma amostra isso era uma amostra que a gente tinha recebido de um outro laboratório, né, um laboratório que enviava as amostras de microbiologia, eles não tinham microbiologia e mandava para a gente analisar, e aí eu lembro que um resultado tinha sido liberado negativo, e o paciente acabou, né, entrando em contato para saber se realmente era negativo, porque ele apresentava sintomas de uma possível uretrite, que seria uma infecção ali a nível de uretra. E aí, ele entrou em contato com um laboratório onde ele fez a coleta, né? E esse laboratório entrou em contato conosco para saber se realmente era negativo aquele resultado, né? E aí, como protocolo, a gente sempre vai ver os registros de resultado para garantir que era realmente negativo, a gente olha os controles de qualidade e realmente era uma amostra negativa. E aí, ao conversar com o pessoal do outro laboratório, né, eu perguntei como tinha sido feita essa coleta dessa secreção uretral, porque a coleta impactava diretamente no resultado, né? Então, como é que tinha sido feita essa coleta? O swab, ele foi introduzido na região uretral, já que é protocolo de coleta, né? Uma parte desse swab de haste metálica é introduzida para coletar a secreção, e aí me garantiram que sim, tinha sido introduzido o swab, tinha sido coletada dentro de acordo com o POP, né? Dentro do protocolo. E aí, quando eu fui procurar a amostra do paciente, né, que estava armazenada na geladeira para fazer um recemeio, né, para ver se realmente não tinha nenhuma possibilidade de ter micro-organismo e não ter sido detectado, eu me deparo com um swab de haste convencional, né, que é uma haste branca, o swab, não sei se o Thiago lembra, mas sabe aquele swab que a gente usava para coletar a amostra do coronavírus, né? Aquele ali ainda tem um swab, às vezes tem uma haste mais fininha, mas tem uns que a haste é bem grossa, sabe? E aí, quando eu me deparei com um swab, estava lá o swab de haste convencional, que ela é mais grossa, e eu fiquei, não tem como ela ter introduzido esse swab, porque o paciente com certeza passou por um processo ali de dor, né, porque, infelizmente, o canal uretral, ele é mais fininho, né, ele é mais compacto. E aí, eu tive que entrar em contato com o laboratório novamente para informar que não, a gente tinha encontrado um swab convencional e que possivelmente essa coleta não tinha sido feita da forma adequada, né? E aí eles tiveram que explicar para o paciente, que era uma coleta feita nesse outro laboratório, né? Eles tiveram que explicar para o paciente que a coleta não tinha sido feita adequada, né? Então, assim, acabou sendo algo bem inusitado, a gente ficou assim, na hora meio que desacreditado, mas aí depois eles confirmaram que a pessoa que tinha coletado, ela realmente não tinha feito da forma adequada, né? Então, assim, isso foi uma das situações que eu pensei, mal, né? mas mal, tiveram vários.
Menos mal, menos mal, Aquele exatamente. suave lá no canal uretral masculino, viu, Tiago? Aí a pessoa ia dizer, teve algum sintoma? Teve, ele desmaiou quando ele voltou. Ele desmaiou, quando ele Exato, voltou, a gente chamou ali o SAMU, né? De dor. Que é grosso, né? exatamente, exatamente. Eu acho que esse seria o que eu poderia destacar. Então, Tiago, foi um prazer enorme, Tássia Thaís Auyafauer, né? Que prazer revê-lo novamente aqui nesse projeto. E a gente tem agora, para encerrar o nosso podcast, né? Muito obrigado por ter aceito o convite, Tássia. Foi muito bom, muito divertido, né? Mas a gente vai trazer aí, né, Tiago? A conclusão, eu vou ouvir o Tiago e também trazer o que eu notei aqui. Ao final do podcast, a gente faz uma reflexão quais os códigos que nós conseguimos desvendar, né, durante esse bate-papo que nós tivemos. Então, assim, o que é que foi de mais importante? Quero ouvir o que foi que o Tiago trouxe aí, para ver se tem alguma coisa em comum aqui, Tiago, que eu trouxe também, para a gente deixar para o pessoal, né, os códigos aí que Tássia nos ajudou a desvendar. E quem está assistindo e vendo, né, comenta aqui também o que se mais extraiu aqui de valioso, quais são os códigos que você conseguiu, através das histórias, da experiência, doutora Tássia, anotar. Mas, bom, eu gosto muito de histórias, né, e essa parte da história da doutora Tássia em que ela fala, né, logo quando ela estava começando, essas dicas que ela passou sobre a questão do marketing pessoal, para mim, é valiosíssimo, né? É algo até que a gente deve fazer cada vez mais, seja através de estudo, seja através, até mesmo, doutora Tássia, quando você falou que fazia na faculdade, me fugiu o nome agora, Era monitoria, monitoria? né? Isso. Monitoria é uma forma também, né, de você estar se posicionando, de você estar se colocando à frente e o mercado te observar de alguma maneira. E tem tudo a ver com um outro insight que eu anotei, que é a inquietude, que eu acho que deveria ser, de algum modo, um valor de todo mundo, né, que está querendo uma carreira, enfim, ter inquietude, vai em congresso, como o Elon foi, vai até o Líbano, não, então qualquer outro país, mas buscar, né, de Talvez algum não precise modo. ir tão longe, né? Talvez mais perto. Mais perto também, né? Vamos começar com umas viagens mais próximas. Está tendo um evento numa cidade do lado. O importante é a gente sempre estar atento, né, às oportunidades e essa inquietude é um padrão, né, Will? Então acho que a gente começa a ver que tem em todo profissional de sucesso, todo profissional que chegou a algum lugar na carreira, a gente viu que em algum momento ele teve inquietude, né? E os primeiros sinais, às vezes, desde a faculdade, a gente está começando a ver esses padrões. E eu acho que outro insight que eu deixo aqui também é a ideia da gente celebrar também esses momentos de conquistas, né? Eu achei bem interessante o comentário da doutora Tassi, quando ela falou sobre esses momentos de confraternização, né? E eu concordo. Eu acho que a gente deve celebrar mesmo. Isso faz parte do processo, a gente não pode esquecer disso, né? São desde pequenas vitórias até as grandes. A gente deve celebrar isso e está fazendo parte da nossa rotina, né? E você, meu amigo, o que você anotou aí? Então, um código desvendado que eu notei aqui é a importância realmente do conhecimento, né? A importância realmente do conhecimento. O conhecimento que está associado à educação, ao estudo, como na nossa área, eu acho que em todas, né? Mas focando aqui na nossa área de laboratório, como o conhecimento contribui com o desenvolvimento, né? O quanto que se desenvolveu através do conhecimento que ela adquiriu estudando, de várias formas praticando, né? E isso faz toda a diferença, né? E principalmente que a gente está numa área que muda muito, tudo muda muito rápido, né? Saúde. Então, é um dos códigos. O outro código que eu trouxe muito importante é o network, né? Que se falou, a todo momento ela estava se relacionando, né? A todo momento ela estava se relacionando com professores na faculdade de uma forma diferente de um aluno comum, porque ela estava na monitoria, com outros alunos, né? Depois na parte profissional, com outros profissionais, com médicos, com professores, sempre se relacionando com pessoas
E quando você tem um bom network, né? Porque também tem um mau network, né? Tem quem se relaciona mal também, né? Que aí é ruim. Mas o bom network, ele lhe ajuda também pra caramba. Que começou na faculdade, né, Tassi? Começou lá... Já começou na faculdade. E o outro código... Aí eu trouxe um igual ao seu, eu coloquei, só mudei o adjetivo. Eu coloquei inconformismo, é o mesmo de inquietude. Mais um outro que eu valorizo muito, muito mesmo, e que eu acho que em alguns momentos Tárcia relatou ele também, que é trabalho em equipe. Eu acho que em alguns momentos que é a valorização, na verdade, né, das pessoas, da equipe, né? Porque tipo, a gente não faz nada só. Tem um ditado que diz que você pode ir até mais rápido só, mas junto você vai mais longe. Então a gente pode ir mais rápido sozinho, mas junto a gente vai mais longe. Então em alguns momentos, Tássia falou de equipe, né? Falou da confraternização, falou das pessoas, né? E eu acho que o trabalho em equipe, saber trabalhar em equipe, né? Sabe? Que também, de certa forma, tá meio ligado ao bom network, né? Mas o saber trabalhar em equipe faz um diferencial muito grande, porque ninguém quer trabalhar com uma pessoa chata pra caramba. Ninguém quer trabalhar com uma pessoa que é arrogante, uma pessoa que é soberba. Ninguém quer trabalhar com uma pessoa que não ajuda, né? A gente quer trabalhar com pessoas que a gente se sente bem, para trazer ali uma harmonia, um clima organizacional bacana. Então, eu acho que tem esse código desvendado aí também na trajetória de Tassi. E agora é isso. Então, eu vou ficando por aqui nas minhas palavras de gratidão, Tassi, por aceitar o convite. Foi um momento muito maravilhoso, né? Eu quero passar para o Tiago agora também, para ele falar alguma coisa, e depois ele passa para você encerrar, agradecer aí, né? Dar suas considerações finais, fique à vontade. Muito obrigado, Tassi, por aceitar o convite, viu? Eu que agradeço. Tem uma frase que eu gosto muito que fala assim: se eu vi mais longe, foi por estar de pé em ombros de gigantes, né? Que é do Isaac Newton. E realmente, Will, isso que você falou, né, do trabalho em equipe, com certeza faz todo sentido, né? Porque você sozinho você pode estudar, você pode ir atrás, né? Pode ir atrás de ter portas, mas com certeza, se você estiver junto com outras pessoas, que você pode aprender com a experiência delas, né? Lembrando daquela ideia que a doutora Tassi falou, experiência boa, experiência compartilhada, você vai ainda mais rápido e ainda mais longe, né? Encurta o caminho com as pessoas certas no ambiente certo. Assim, foi uma delícia, eu gostei muito, muitos insights, muito obrigado pela oportunidade, adorei te conhecer, foi um prazer, espero que a gente possa se ver presencialmente, tomar um café e, se Deus quiser, aí até a próxima oportunidade. Passo para você a palavra agora, Tassi. Bom, eu que agradeço, né? Achei super interessante o formato, estava até escutando aqui esses insights, porque vocês conseguem captar de fora, né? E aí é diferente quando outra pessoa te diz o que foi que marcou ali, né? Então, achei super interessante o formato. Mais uma vez, agradeço muito o convite. Também é um prazer, porque, como falei, já trabalhei muitos anos com o Dr. Willam e eu sei que ele tem uma contribuição imensa também na profissional que eu sou hoje, né? Então, sou muito feliz, assim, de ter convivido esses anos todos, né? Então, eu acho que é realmente muito gratificante estar aqui, principalmente por isso, né? Então, muito obrigada pelo convite. Mais uma vez, eu parabenizo pela ideia do podcast, pelo formato. Acho super interessante, né? Então, só tenho a desejar muito sucesso e, quem sabe, outras vezes a gente não pode vir bater mais papo sobre outros assuntos, né? Então, estou à disposição e agradeço novamente pelo convite. Muito obrigada. Valeu. Então é isso, a gente encerra aqui. Até o próximo episódio. Se Deus quiser, ainda melhor. Muito obrigado a todos que assistiram, né, esse bate-papo que a gente teve. E até a próxima. Tchau, até tchau. Até o próximo Código Laboratorial.